mais um painel internacional, reflexões sobre prevenção e a legalização das drogas aqui no Brasil. Eu quero convidar para fazer parte desse painel, ele que é bacharel em Relações Internacionais pela Universidade da Flórida e mestre em Ciências em Administração Pública pela Universidade Central Michigan. Também é oficial de Relações Exteriores do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Vamos receber uma salva de palmas o Dr. Louis Kenen. Doutor, por gentileza. E convidamos também para o nosso painel o nosso secretário de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo. Ingressou no Ministério Público de São Paulo em 1986, é professor universitário da Escola Superior do Ministério Público, além de autor de livros e artigos sobre direito constitucional e direito administrativo e tutela coletiva. Vamos receber com muita honra o doutor Márcio Fernando Elias Rosa. Bem-vindo, doutor. Bom dia. I'm going to speak in English because it's going to be easier for me to communicate what I'd like to say to you today. Português, eu vou the message is going to have to be in English. It's a lot of details that I'll not know the words. As palavras que eu tenho que falar às vezes eu não vou saber falar. Então eu vou, if you don't mind, I'll speak in English this time. But if you remember in the background, the chat rooms, bate-papo, a gente falou em português, foi muito bom. Mas como eu vou falar umas coisas técnicas, eu não vou falar em inglês, se não importa vocês. Okay? Alright. So, I'd just like to give you an overview that in the United States, how are we doing with the drug problem. You've probably heard about this opioid crisis that we're going through right now. It has been a serious health and also demand reduction problem for us because there has been 134 Americans dying every day of opioid overdose. Okay? This is a real crisis for us, and our president, he is giving us more resources, more support to fight this epidemic, as we call it. Right now, we're going to receive an extra $6 billion to continue to put against drugs interdiction and a lot in demand reduction, drug demand reduction. And the idea is to reach out the population and let them know of the dangers of buying drugs from the street these days. There's this chemical called fentanyl. I don't know if you heard of it, but fentanyl is a very deadly chemical that has been mixed heroin these days. So the crisis starts when someone buys a pill from a drug dealer on the streets, and that pill contains 1.2 milligram of fentanyl, and that is fatal. It kills you instantly. So how to alert our American population for the dangers of buying these drugs from the streets. So we started a campaign in the United States of reaching out to all the communities to let them know that buying drugs, specifically heroin from the streets these days, it could be fatal. Because fentanyl, it's a very cheap product that you can buy over the internet. And from 1 kilo of fentanyl, you can actually produce over 100 million pills of heroin. And this is worth $150 million
So you do the math, you compare. So how this is attractive for drug dealers to boost, you know, the joint of heroin. So we are now working with our medical community, preparing them to deal with this crisis. Because one of the problems is, once you take a pill with one of these chemicals, what happens is you have 35 to 50 seconds to get help. If you don't, you die. So we are training now our medical communities and dealing with this situation. We are reaching out to parents who have kids that are suspect to be involved in drug activities to have some sort of medication at home that will save their lives. So we are mobilizing all our American communities to be prepared to face this. Last year alone, we have 65,000 deaths as a result of this kind of overdose, opioid overdose in the United States. So when you look at what's happening in Brazil with the crack epidemic, and you compare to what's happening in the United States, it's sort of a different, but we all have a crisis in the drug world that we need to address immediately. In our case, you know, the death is right at the same moment that you take the drugs. In your case, it's a slow death. So you are a crack addict, it takes time, but we'll take you away from this life. So I just brought this up because I want to share with you that we all experience problems in our drug environment. And I'd like to make this plea for you all that we work together, you know, in addressing these problems. Because only if we share our experiences and learn from each other, that's the only way I think we have to develop a strategy that will help us to control the epidemic that we are facing these days. So, you know, I'm very pleased when I heard about this conference, and they asked me if I would like to come here. I say by all means, because I've been in the repression side for many years, and I never really understood the demand reduction side. Now I'm on the demand reduction side, and guess what? I'm here to stay because I'm really impressed, and I do really believe that there's only a balanced strategy that we can look at that will save lives. So we cannot put everything on repression on one side and forget about demand reduction on the other. We need to even the scale. We need to have a 50% assistance in both sides. I believe that that's the only way we're going to be facing this crisis and win and reduce the death of our citizens in our countries. I appreciate it. Thank you very much. Muito bom dia, minhas senhoras e meus senhores. Deixa eu tirar aqui, senão ficou meio... Eu não estava entendendo o que eu estava dizendo. Olha, privilégio, uma honra, uma satisfação. Eu só estou sentado aqui porque estava me organizando com meus papéis, mas quero, na abertura, obviamente, comentar, dar as boas-vindas, em nome de todos, para o professor Luiz, aqui no Brasil, aqui em São Paulo, conosco, na nossa companhia, agradecer a sua gentileza de participar e debater conosco esse tema tão importante. Cumprimentar o Luiz Roberto, que é o presidente da Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas, os nossos queridos irmãos Martelli, né, que organizam, Paulo e também o Dedé, que organizam esse trabalho há algum tempo, e eu venho participando sempre que posso, no mínimo para aplaudir e sempre para aplaudir de pé. Como foi falado rapidamente aqui, o meu rico contava
história rapidamente, né? Eu fui procurador-geral de Justiça, eu sou do Ministério Público, afastado, sou secretário da Justiça do Estado de São Paulo, mas também sou presidente da Fundação Casa, que, para quem não é do Estado de São Paulo, é a nossa instituição que aplica e executa medidas socioeducativas para os adolescentes autores de crimes ou de atos infracionais. E conheço o trabalho dos irmãos Martelli, conheço o trabalho de todos vocês, conheço o trabalho das comunidades terapêuticas, desde o Ministério Público. Quando nós montamos lá o programa Recomeço, quando o governo do Estado montou o programa Recomeço, e o CRATOD, todo mundo já conhece, já ouviu falar disso, eu era o procurador-geral, enfim, e o Ministério Público é parceiro na execução dos trabalhos lá naquele nosso centro de referência, não é? O CRATOD ali no centro de São Paulo, e o programa e o projeto Recomeço, que é um belo programa, um belo projeto. Em 2015, pela primeira vez, um procurador-geral de Justiça do Estado, meu Deus, peraí, gente, quase que eu me enforquei. Já ando meio enforcado financeiramente, agora fisicamente. Como muitos de vocês. Mas não há de ser nada. Voltando, quando o Procurador-Geral pela primeira vez foi ao Supremo Tribunal Federal que pediu licença para fazer sustentação oral. Por quê? Porque perante a Suprema Corte do Brasil, quem fala é o Procurador-Geral da República, não é? Lembra? Agora a doutora Raquel, antigamente era o Rodrigo Janot, só para que todo mundo lembre. E os 12 estados não podem intervir. Mas é que o Supremo pautou uma ação penal, um recurso de uma ação penal aqui no estado de São Paulo, de Diadema, quando um jovem, né, cumprindo pena, foi surpreendido com cannabis, um cigarro de maconha, dentro de uma cadeia pública, dentro de uma instituição prisional. E o recurso da Defensoria, esse caso, chegou ao Supremo Tribunal Federal para examinar se aquela pessoa, dentro da prisão, havia ou não cometido um crime capturado na lei de drogas, na nossa lei 11.343 de 2006. E eu acabei pedindo autorização para poder me manifestar. E falei, e fiz a sustentação oral contra a descriminalização. E aí recebi aplausos de muitos que comungam desse entendimento e muita crítica, sobretudo das entidades supostamente ligadas aos direitos humanos. É interessante porque muitas vezes a censura é tão contundente que parece tão agressivo quanto o Estado. Eu brinco, recebe a gente com bala de borracha, não é? Tanto quanto o Estado, divergindo de um entendimento. E eu fui sustentar no Supremo Tribunal Federal, porque eu quero dizer para vocês aqui, há uma grande falácia, na minha modestíssima avaliação, em torno desse discurso. Então, no marco jurídico, né? São três expressões que são muito comuns nesse discurso. A primeira delas é a despenalização, que o Brasil já fez em relação ao usuário de substância psicoativa, substância entorpecente. Ou seja, você retira a possibilidade daquele que usa a substância, sofrer uma pena ou uma medida restritiva de liberdade. Ninguém vai preso por ser usuário de substância psicoativa. A despenalização. A nossa legislação original, de 1976, ela permitia que o usuário de substância psicoativa fosse preso. Em 2006, com a mudança da nossa política de drogas, ou da lei de drogas, ele pode receber medidas que são restritivas de direitos e não privativas de liberdade. Restritiva de direito é a advertência, prestação de serviço à comunidade, a inserção em programa de atendimento, ou seja,
tem claramente um cunho protetivo ou de prevenção. A segunda expressão muito comum que a gente ouve é a tal da descriminalização, que é o que o Supremo Tribunal Federal aqui está prestes a discutir. Já tem 3 votos favoráveis, que é transformar o que hoje é um ilícito penal num outro tipo de ilícito. Deixa de ser crime e passa a ser uma infração administrativa, como se fosse uma infração de trânsito, por exemplo. Está claro ou não? Você tira da lei penal, tira dessa lei das drogas no campo penal e passa a ser o que nós chamamos de poder de polícia, como se a prefeitura pudesse fiscalizar, como se uma autoridade sanitária pudesse fiscalizar e aí, eventualmente, estabelecer uma sanção. Essa é a despenalização. Continua sendo ilícito, porém não criminal. Ok? E a terceira, que é a legalização. Quer dizer, então eu posso comprar, eventualmente posso usar, publicamente ou não, e deixa de ser um fato criminoso. Porque nós sabemos que a substância psicoativa é capaz de causar dano, obviamente ninguém vai sustentar que não esteja sob o controle do Estado. É isso? Então nós vamos imaginar que o comércio, a produção, a distribuição, o comércio e o uso passem a ser controlados pelo Estado, como ocorre, por exemplo, com o cigarro, como ocorre, por exemplo, com a bebida alcoólica. Ok? Essa é a legalização. É contra isso que eu me bato. Não é? Porque, obviamente, o Brasil, primeiro que não seria constitucional, não é, Guilherme? Não é possível que se afirme a constitucionalidade da legalização. Eu digo em um minuto por quê. Mas, por outro lado, há um dado concreto. O Brasil não consegue controlar o comércio de drogas lícitas, supostamente lícitas, que dirá das drogas ilícitas. Não é fato? Paraguai, nosso querido Paraguai, vizinho Paraguai, amado Paraguai, de povo sério, honesto, de gente admirável, obviamente como todos, hoje é o maior fabricante de cigarros da América do Sul e o maior exportador de cigarros da América do Sul. Ele produz, exportador não oficial, mas ele produz cigarro maior do que toda a sua população pode consumir. Não é isso? E você vai para uma cidade como São Paulo e encontra um mercado paralelo de comercialização desse tipo de substância psicoativa, o cigarro. Todo mundo sabe do que eu estou falando, não estou dirigindo crítica a ninguém. Eu só estou dizendo que a gente não consegue controlar sequer o acesso à entrada no Brasil de cigarro. O que dirá daqueles produtos cuja dissimulação tem que ser muito maior? Então, não me parece que do ponto de vista fático, o Brasil esteja preparado para a legalização. Há um outro detalhe. Toda a nossa legislação, essa Lei 11.343, que é lá de 2006, ela estabelece princípios, diretrizes para um sistema nacional de política pública sobre droga e elege, né, como diretriz a prevenção do uso de droga e a proteção do usuário. Se tem uma coisa no Brasil que de vez em quando não pega, é lei, não é isso? Cá entre nós, né? Lei nem sempre pega, porque o legislador trabalha num outro plano sobrenatural, não é? E não no nosso plano material, plano físico, quase sempre. Há uma eficácia jurídica e uma eficácia social. A lei boa é a lei que pega, não é? Todo mundo adere espontaneamente e cumpre a legislação. Mas não funciona assim. Isso não é uma deformação moral do povo brasileiro, não. Isso acontece no mundo todo. Se a sociedade não assimila o comando, a ordem, o povo não cumpre, correto? E a nossa lei, essa lei, estabelece como diretriz a proteção do usuário, a prevenção e a proteção do usuário.
Nós sabemos que os CAPs AD, não é isso? Centro de Atenção Psicossocial, CAPs AD2, que é o que faz o atendimento de usuário com transtorno mental em decorrência da substância do uso da substância psicoativa e o CAPs AD3, que é o de meio aberto, não existe no Brasil. Perdão, existe para quem tem a sorte de ter um próximo, porque no território nacional, infelizmente, ele pouco existe. Vocês terem uma ideia, eu estava aqui separando, isso eu acho. Nós temos como CAPs AD no Brasil, já vou achar. Bom, nós temos lá na região norte, na região nordeste, na região norte, se não me engano, CAPs AD 7. Alguém consegue imaginar o que é isso? No norte, 7 CAPs AD pronto para a proteção do usuário. É absolutamente inexistente, concorda comigo, não é? Então, aqui olha, CAPs AD, Centro-Oeste 20, Nordeste 83, Norte, perdão, 11, Sudeste 142 e Sul 68. CAPs AD 3 no Centro-Oeste do Brasil tem 7, no Norte tem 7. Gente, eu estou falando de Amazonas, Pará, Acre, até Maranhão, 7. E surge alguém na mídia, no meio social, dizendo que a nossa diretriz é de proteção efetiva ao usuário. Então nós temos um lado fático: o Brasil não controla a comercialização de substância psicoativa por insuficiência do Estado, e por outro lado, o Estado não é capaz de oferecer para o usuário a possibilidade de atendimento médico, de assistência social, no mínimo adequado. Correto? Bom, não bastasse isso, que é um dado fático, que eu estava dizendo, a nossa legislação trabalha com a eficácia jurídica, não com a eficácia normativa, com a eficácia social. Durante muito tempo, vocês todos se lembram, nos ônibus tinha uma plaquinha dito assim: Guilherme, é proibido fumar cigarro, charuto, cigarro de palha, vocês se lembram? E uma outra plaquinha assim: é proibido falar com o motorista. Lei /57. Tinham duas legislações da década de 50. Não podia fumar dentro de local fechado e não podia conversar com o motorista. Eu era estudante de Direito e ia da minha cidade para a cidade vizinha de ônibus todo dia. A primeira coisa que o motorista falava é assim: quem tem um cigarro para mim aí? Né? E todo mundo fumava dentro do ônibus e conversava com o motorista. A lei era vigente, tinha eficácia jurídica e nenhuma eficácia social. A gente fazia o que queria e dava bola para a legislação. Tende a ser assim, como eu falei, sempre que não há uma aceitação ou uma assimilação. E a minha dúvida, para ficar ainda no terreno prático, é se no Brasil haveria essa assimilação da necessidade de fazermos o próprio controle da comercialização e do uso de substância caso fosse legalizado. Jamais. Jamais. Nós assistiríamos nos pequenos e nos grandes centros terríveis tragédias humanas pelo uso abusivo de todo tipo de substância psicoativa. Mas também no direito, a solução é não para a legalização. Por quê? Porque a Constituição da República, lá no artigo 5º, inciso 43, o artigo 5º é o que declara os direitos humanos, os direitos fundamentais. A nossa Constituição vai completar 30 anos agora, dia 5 de outubro, não é? Ela está muito boa, ela foi toda mexida, é uma moça com 30 anos, cheia de emendas, infelizmente. Mas o artigo 5º, cheio de plástico, né? Passaram um bisturi na nossa Constituição. Tem botox, tem de tudo, preenchimento, né? Tem de tudo.
O artigo 5º da Constituição assegura o direito à liberdade, direito à vida, direito à propriedade. E o inciso 43 diz que no Brasil o tráfico de drogas não admite graça, não admite indulto. E a lei define como crime hediondo o tráfico. Há um comando expresso na Constituição dizendo: no Brasil jamais o tráfico será tolerado. No Brasil jamais o tráfico poderá ser de algum modo patrocinado. E no capítulo dos direitos humanos é absolutamente proibido o retrocesso. Não sei se eu fui claro. E não se admite alteração, por ser cláusula pétrea. Então o artigo 5º da Constituição declara: no Brasil nunca será tolerado qualquer modo direto ou indireto de incentivo ao tráfico de drogas. E isto é cláusula pétrea. Tinha um ministro do Trabalho do governo Collor que falava: isto é imexível. Não é? Que não existe, gente. Quer dizer, o Collor existiu, o ministro também existiu. O imexível é que não existe na nossa lei. Então não pode, porque seria inconstitucional um projeto de lei que viesse a declarar a legalização. Fica só restando a questão da criminalização ou da descriminalização, não é? Eu gosto sempre de pensar que o direito penal, norma penal, essa que estabelece a possibilidade da prisão, ela é a última ratio, ela é a última instância de punição, porque pode restringir a sua liberdade. Estou certo? O que é que pode levar um homem ao encarceramento, uma mulher ao encarceramento? Só fato muito grave, que ofende a um bem jurídico, a um direito, que precisa receber uma proteção especial. A mãe, quando educa os filhos, deixa claro que há alguns pontos que são intoleráveis, cuja transgressão não é só um puxão de orelha, uma bronca, é um castigo. Vai ficar aí, é isso? Eu vivi de castigo. Não, foi assim, né? Mas eu recebi muitas vezes o castigo. E me eduquei em razão deles todos. Porque a gente se educa para a vida desse modo. Se educa muito neste ambiente familiar. É ali que começa tudo. O que é que domina e controla o ser humano para a vida em sociedade? Primeiro a família. Todo mundo nasce como filho. Ou todo mundo surge como filho, biológico ou não. Depois, as instituições de ensino, as escolas, alfabetização, se preparando para a comunicação, não é isso? E de novo, quem vai lhe transmitir valores. Terceiro, trabalho. Quando você se coloca como produtivo, não mais dependente, e sobrepairando tudo, o Estado. O Estado com o seu poder de legislar, dizendo o que pode e o que não pode ser feito. Tudo que não for proibido pode ser realizado. Tudo que não for proibido pode ser feito. Porque a liberdade, ela é positiva. Eu posso fazer tudo, só não posso furtar. Não é isso? Só não posso, obviamente, roubar. Só não posso consumir substância psicoativa, porque com isso eu alimento o tráfico de drogas. Essa é a minha tese. O meio indireto de incentivar o tráfico de drogas. A Constituição não permite, no plano fático, o Estado não seria capaz de controlar. E não é desarrazoada esta tese. Por quê? Porque a nossa legislação de 2006, ela é boa, ela não é ruim. Ela estabelece 3 sujeitos de atenção: o usuário dependente e o traficante. E para cada um, uma solução adequada, razoável ou proporcional.
não há aqui um exagero ou um abuso, que é típico de normas que acabam sendo censuradas pela Corte Constitucional, pelo Supremo, quando fere a razoabilidade. Então, o direito penal acaba sendo a última instância, a última rastro para controlar a nossa vida em sociedade, e neste caso, esta lei penal, que não estabelece para o usuário a possibilidade de prisão, mas sim advertência, prestação de serviço à comunidade, me parece que é boa, correto? Por que ela é boa? Porque há dois fatores. Primeiro, o consumo de drogas é uma infração que a gente chama de perigo abstrato. Por quê? Porque ela invariavelmente causa dano. Não é possível consumir substância psicoativa sem que isso não traga um efeito colateral. A medicina é quem nos ensina isso, quem nos explica isso. Não sou eu, um professor de direito, um estudante de direito que define, é a medicina que define isso. Não se faz uso de droga com finalidade amadorística. Não se faz uso de droga impunemente. Não é isso? Mesmo aquelas que são drogas lícitas, elas estão sujeitas à prescrição médica. Então há sempre um perigo imanente ao uso da substância psicoativa. Segundo, ela sempre é um fator de instabilidade social. Então, se o legislador não quer controlar a sua conduta, ele quer controlar o reflexo da sua conduta no meio social. É isso? Por que a gente não pode dirigir alcoolizado? Não é só porque você se expõe a risco, é porque terceiros se expõem a risco. E qual é o fator de instabilidade? Olha, você pode escolher quantos quiser, mas eu vou ficar no exemplo que eu fui ao Supremo. Imagina cigarros e cannabis dentro de um presídio. Se não é fetiche, se não é um fator de instabilidade. Terrível, concorda? Necessidade, portanto, de o Estado intervir para evitar que se cause dano, não é? Por outro lado, e aí eu já vou encaminhar aqui para o encerramento, para a gente mudar de assunto, se for o caso, responder perguntas. Por outro lado, muito se fala no Brasil, com todo respeito, da legislação de outros estados. O Uruguai, Portugal, tudo isso, tem uma legislação interessante. Os Estados Unidos da América, em que alguns estados é possível o comércio, correto? Mas quer me parecer que a gente tenha que buscar sempre o plano ideal para fazer o possível. E no plano ideal, a descriminalização, porque a legalização nunca, a Constituição não permite, correto? A descriminalização pode vir a ser o ponto de chegada, nunca o ponto de partida. Primeiro o Brasil precisa criar uma rede de atenção, de atendimento do usuário dependente, estabelecer um marco regulatório de parceria, por exemplo, com as comunidades terapêuticas, para que elas possam, de fato, operar e funcionar na complementariedade desse serviço de saúde, para depois nós sentarmos e discutirmos como seria possível ou não o controle de algum tipo de substância psicoativa. Não podemos começar pelo final, primeiro, porque isso incentiva o tráfico, e segundo, isso pode ser politicamente, socialmente não, politicamente empolgante para aqueles que sustentam, mas é socialmente irresponsável. Ou nós não sabemos a mazela com que estão, né, as nossas cidades e famílias pelo uso, por exemplo, do crack. Muito se fala no Brasil do usuário de pequena quantidade, não é isso? Do traficante de pequena quantidade. Meus colegas, o crack não é vendido em grande quantidade. Não se carrega 50 quilos de crack.
não há possibilidade de tráfico de grande quantidade de crack, porque uma grama do crack já é avassalador, não é fato? E como diz o padre Haroldo, o que era antes pinga, 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 hoje é crack, 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 terrivelmente. Então, não me parece que a gente possa, seriamente, com todo respeito, imaginar que uma política de saúde e de assistência social possa começar pela legalização, pela descriminalização. Ela pode, no mundo utópico e desejado, terminar aí, mas jamais começar por aí. Volto a dizer, não temos aparelho do Estado, CAPS, e nem comunidade terapêutica com braço suficiente para acolher todos os nossos usuários, sobretudo usuários dependentes. E acho que nisso todo mundo concorda, ou quase todo mundo concorda. Eu selecionei, não vou ler, o que cada candidato a presidente fala sobre isso. Vocês já devem ter. Vocês fizeram essa pesquisa ou não? Já fizeram? Não sei o que você está dizendo. Eu me assusta. Ah, você falou o número de um candidato, é isso? Ah, agora que eu entendi. É uma droga, né, gente? É uma droga. Mas enfim, eu não vou cometer essa delicadeza. Quase que eu repito. Mas vocês devem imaginar do que ele esteja falando, infelizmente. O fato é que o discurso pode ser, quase poucos candidatos sustentam a legalização. Na minha avaliação, em boa hora. Né? Poucos candidatos. Há os que sustentam a necessidade de um plebiscito. Com todo respeito, não me parece possível plebiscito ou discussão. O plebiscito é uma forma de terceirizar a sua responsabilidade. Né? Seu gestor, eleito, governante, aí terceiriza, o povo é que decidiu, foge da responsabilidade. Em boa hora, olha, Álvaro Dias é contrário à legalização. Ciro Gomes vai propor um debate, mas ele não gosta do moralismo religioso que se estabelece em torno do uso. Geraldo Alckmin é contrário à legalização, ele acha que está atrelado à questão da segurança pública, além da saúde. O Guilherme Boulos parte de uma premissa verdadeira para chegar a uma conclusão que eu discordo. Guerra às drogas fracassou, nisso ele está certo. Nenhuma campanha que anuncia guerra vai chegar à paz. Lugar nenhum. Aquele que anuncia guerra não vai conseguir conciliar jamais, porque não se faz conciliação pela guerra. Mas a conclusão é equivocada, porque ele admite a possibilidade da comercialização, porque hoje o usuário miserável, pobre, é quem acaba pagando essa conta. É fato, mas não podemos aumentar a legião de miseráveis. Né? O Henrique Meirelles é favorável à liberação do uso das cannabis, da maconha. O Bolsonaro já comparou a legalização da corrupção. Ele acha que ele é radicalmente contrário. Ele não aceita essa possibilidade e acha que se for possível legalizar, nós vamos perder o controle. O Amoedo, ele é liberal na economia, mas conservador nos costumes, e é contrário também. A Marina vai sugerir um plebiscito e o PT declarou na época que era possível não adotar uma legislação dura para o usuário, mas sim para o traficante, para dentro do que já tem na legislação, porque a maioria dos candidatos pondera. Eu fiz esse registro, gente, por uma razão. Porque tanto quanto eu, vocês todos, independentemente do número ou do nome, que são pessoal, temos um compromisso ético com esse tema. Temos que definir o que queremos para o Brasil a partir dos nossos compromissos éticos. Se tem alguém que não pode errar nesta temática, são as senhoras e são os senhores, nós é que temos.
se temos todos nós uma opinião, que sejamos representados por quem também tenha opinião que nos alimente, e temos várias opções aqui dentro, e todas são, se Deus quiser, né? Otimismo e fé é uma coisa que a gente não deve perder na vida, né? Pedir a Deus que ano que vem comece um novo período de prosperidade, e vai ser sim, porque o Brasil já passou por momentos difíceis e a gente consegue superar, não é verdade? Obrigado, gente, pela atenção. Secretário, eu pedi para que o senhor permaneça na mesa, juntamente com o Dr. Rui, para a gente abrir com perguntas. O Ademir já tem uma perguntinha aqui. Bom dia a todos, bom dia aos senhores da mesa, meu amigo Lu, Dr. Márcio. Eu gostaria de fazer uma pergunta primeiro para o Lu e depois para o Dr. Márcio. Gostaria que comentasse sobre essa pergunta. Um dos argumentos da legalização da maconha no Brasil e no mundo de modo geral é que com a legalização a gente estaria indo na contramão da guerra às drogas. Com isso haveria uma redução da violência atrelada à guerra às drogas. Então eu gostaria que vocês comentassem sobre isso, até porque o Luiz tem essa experiência de alguns estados americanos que já legalizaram, né, a droga. E se realmente, a gente sabe que quem estuda um pouquinho, a gente sabe que não tem muito fundamento nisso, mas como está sendo essa experiência nos Estados Unidos, se com a legalização dos estados que legalizaram, se realmente houve uma redução na violência. E a outra pergunta, a outro argumento das pessoas que são a favor, é que o comércio ilegal seria extinto ou que seria reduzido a quase zero. Então, são dois argumentos que as pessoas, os defensores da legalização, colocam como justificáveis, né? Existem outros, mas eu só queria que vocês comentassem esses dois, principalmente o Dr. Lu, porque tem essa experiência de alguns estados americanos já estarem vivendo essa experiência de legalização para fins recreacionais. Então, gostaria, por favor, que vocês comentassem essas duas questões. Obrigado. Thank you. I think the first question we need to ask ourselves, wait for you. Ready? Okay, I think the first question we need to ask ourselves is, what are we trying to accomplish when we talk about legalizing marijuana, for example? Our policies, in my view, needs to be that we all are looking to reduce the consumption of drugs, to reduce the amount of drugs. So you've got to ask yourself, by legalizing any drugs, are we accomplishing this? Are we getting there? Yesterday you saw my colleague Kim presenting you the results of legalization in maybe few states in the United States, and you realize that for us this is not working, because in fact it's increasing the demand. The legalization in those states has actually increased demand, and has also increased the population of those states. You also observe that a number of people moved to those states, and as they have access in the legal way of this kind of drugs. So that is the ultimate questions that we need to ask. The second aspect that you need to look at is the rule of law, Estado de Derecho. Our rule of law put us in a position of supporting international organizations like the United Nations, the three agreements, the three conventions that for drugs that they have put out there. We all are part of this, including Brazil. So following the rule of law and keeping the Estado de Derecho, following
you know, the rules of international organizations, we need to also comply with those treaties as part of this process of looking at what it implies to legalize drugs in our countries. Each country has its own problems, its own culture, but I think the ultimate, you know, goal of all of us is to reduce demand. And how we do that, you need to make sure by legalizing you're not actually increasing demand. Yesterday I went out with my colleagues here for lunch, and out in the restaurant just across the street from here, there are plenty of legal drugs available to anyone. Alcohol. It's all there in the bar. You can drink as much as you want. And you may ask the question, this legal drug has reduced the consumption of it? 5 million people are killed every year as a result of alcohol consumption. And it's free for anyone to take. So the question is, what would legalizing illegal drugs do to our society, to our communities? Can we handle this? It might be a country who will be able to. In the United States, we tried in this sense for 1, maybe 2, 5 states, and that's what we are experiencing right now, an increase in consumption. So that's my answer to my friend Vladimir. Vladimir, olha, eu estava ouvindo o professor Luiz e pensando aqui no seguinte, chamar a atenção para o seguinte aspecto. Nós não sabemos se aumentaria ou se reduziria pela impossibilidade, né, de se aferir aqui no Brasil, correto? Então esse testemunho é o mais importante para todos nós, né? Nos Estados Unidos. Mas eu queria fazer uma lembrança para vocês, algo terrível, né? O Estado de Direito, aqui mencionou o professor, e as convenções internacionais, esse direito supranacional que quer unir todas as nações, tem um núcleo fundamental, que é ético, que é com respeito à dignidade da pessoa humana. Não é isso? Tudo pode, mas não pode, obviamente, desnaturar o homem como ser humano. A dignidade da pessoa humana. E a droga faz isso. A droga faz isso. Ela desnatura o ser humano. Ela viola a dignidade da pessoa humana. Então me parece que há um compromisso também ético de todos os estados de cercear, controlar, fiscalizar, prevenir a qualquer coisa que possa violar a dignidade. Por outro lado, há um outro problema na humanidade, é o dinheiro. Money. Né? Money. Mas dinheiro, o lucro que há. O dinheiro, gente, já legitimou a escravidão. Parem para pensar nisso. Construir o discurso de que não, esta é uma atividade que pode ser boa, quando alguém tem interesse econômico, pode resultar em qualquer coisa. Durante 400 anos, legitimou para o drama brasileiro o comércio de negros desafricanizados, compulsoriamente trazidos para o Brasil, e toda a nossa economia foi baseada nisso, correto? De 1530 até quase que o século XX, nós assistimos à escravidão no nosso território. E o dinheiro é capaz de alimentar o discurso da liberalização. No lugar do comércio, que deve ser proibido, surja um comércio em tese de produtos industrializados. Então nós vamos passar, né, a comercializar drogas a partir da industrialização, da distribuição.
a tolerância, o ódio, são matrizes da violação da dignidade da pessoa humana em qualquer momento da história da humanidade. O cristianismo, no século VII, surgimento do Islã, pelas suas grandes vertentes éticas, valores religiosos perfeitos, acabam depois convivendo com períodos de absoluta escuridão, fuzilamento, campo de concentração, morte, até mesmo escravidão. Eu me pergunto por que a raça humana vai criar ambiente propício para, em nome do lucro, admitir a comercialização de algo que nós sabemos que é nocivo à saúde. Eu fico imaginando se lá na frente nós não vamos olhar para esses e falar: meu pai, tanto quanto aqueles que comercializavam negros, há aqueles que comercializam substância psicoativa que leva à morte. Eu tenho essa sensação franca, sinceramente, e não estou fazendo aqui discurso religioso, só estou fazendo discurso racional, não é? Não se constrói uma solução respeitante da dignidade da pessoa humana pela via do consumo, me parece, de substância psicoativa. Ok? Voy a hablar en español o en inglés, no sé. In Mexico, there is a few people who went to the Supreme Court. Some of them are lawyers, very experienced lawyers in Mexico, who went to the Supreme Court and went to a figure that is called an amparo. And they say that they have the right to choose, that the freedom is one of the rights, the most important rights in the individual, for the individual. So the Supreme Court says, you're right. Now they can buy, they can plant marijuana at their home, and this is what is happening. So I want to ask if you think that the human has the right to damage themselves. I think we all are on this together. And as you see a brother or a sister suffering and not knowing, how far they can go on the right or the side, if they can take their life away, I think as a human being, I would interfere in that decision. If I see someone in need, someone that went through an accident, someone that is consuming drugs to the point that is putting he or she's life in dangers, then as a human being, I would interfere with that. And that's what I heard on this 3 or 4 days with the panels that we had in the back of the stage. That's what I heard from a number of you as social workers, psychologists, the work that you've been doing to help people to get out of this. We all have the free mind to decide what we want for ourselves, but we also have compassion for each other. So if you see someone suffering with something that it's hard to control, it's hard for alone, you make that decision to, I have to stop, because if I don't stop, I will die. So people sometimes don't know even how to seek for help. I've heard about Cracolândia, people that are taking crack, and they simply cannot decide anymore where to stop. If you don't go there and try to help them, they might go to the end. And is that what we're all about? Olha, eu sou um contador de histórias, então eu vou pedir licença para contar mais uma. Boa. Na França, salvo engano, em Marseille, um estabelecimento comercial
resolveu desenvolver uma atividade empresarial que consistia no arremesso de anões. As pessoas pagavam e tinham o direito de pegar um anão e atirar para o outro lado. Ele caía lá nas almofadas e tal, e os outros iam lá, pagavam, jogavam. A prefeitura de Marcelo interditou o estabelecimento. Disse: não, essa não é uma atividade empresarial que eu possa tolerar. E alguém foi ao judiciário, lá ao contencioso administrativo da França. E a questão chegou também na Suprema Corte. Quem é que foi? O sindicato, a associação dos anões, dizendo: não, essa é uma atividade que nós trabalhamos juntos. Qual foi a decisão da justiça francesa? Não. Nada que viola a dignidade da pessoa humana pode ser objeto de lucro. Tudo tem limite. Exatamente como o professor está dizendo, não se pode assistir passiva e impunemente o patrocínio de algo que causa dano, não é? Eu tenho a mesma posição com relação às armas de fogo. Peço todo o respeito para quem pensa o contrário, não atire em mim. Eu só penso o contrário, não é? Eu tenho mesma conclusão. Nada que é capaz de causar degradação e morte é possível de ser tolerado. Não. O caminho é outro. Can I add one more thing? One thing I shared with the folks that met with me in the backstage was that a nation is strong when a family is strong. And families are not only based on what we have, like a conception of family being, we are home with a father, mother, and a daughter and son. But actually those who are out there suffering with some sort of a drug use disorder or abuse disorder, they also part of a family of a state. So we all have the duty of care for all families. That's not only ours, that's at home. Those who are also out there are part of our families because they are part of the state that we all belong and that we fight for. Thank you. Só um instante, me perdoe. Eu preciso contar uma história. Eu sou presidente da Fundação Casa. São Paulo tem 8.700 adolescentes cumprindo medida socioeducativa. São Paulo tem 230 mil presos no sistema prisional, gente. O Brasil tem 600 mil. Nós estamos com quase que a metade de São Paulo, lamentavelmente. E 8.700. No ano passado nós chegamos a ter 10 mil adolescentes. Logo que eu assumi, eu pedi que fizéssemos lá um censo para identificar qual é o nosso público, Guilherme, né? Quais são os fatores desestruturantes que nos levam àquela condição. O que eu tenho para dizer a vocês é terrível. Vai na contramão dos que querem a redução da idade penal. Eu sou radicalmente contra também a redução da idade penal. Radicalmente contra. Como se idade fosse fator de criminalidade. Se fosse assim, então, criança com 8 anos é um perigo. Não é? 45% dos garotos que cumprem, dos adolescentes que cumprem medida, são autores de roubo. Subtrair para si, mediante violência ou grave ameaça, algum bem. E que tipo de bem é? Objeto de pequeno valor, o celular. Quase sempre para comprar droga. Os
Os outros 45%, 47% é tráfico de drogas, substâncias, psicoativos, garotos de 13, 14 anos que já são usuários e que também comercializam para financiar o próprio consumo. Menos de 5% é de fato um adolescente que tenha sido autor de crime com violência ou grave ameaça à pessoa, homicídio, por exemplo, ou latrocínio. Menos de 5%. Eles têm uma coisa em comum: a imensa maioria é filhos de mães adolescentes, frutos de gravidez indesejada, e tem na família biológica algum adulto que cumpre pena. Gente, isto é terrível. E se me perguntarem qual é o drama social hoje, o drama é esse: oferecer, sobretudo para as mulheres e para as meninas, orientação suficiente para que previna a gravidez e receba, estando grávida por opção, a melhor assistência para ter um filho saudável. A gravidez é indesejada, e com 12 ou 13 anos de vida, esse adolescente acaba por praticar ato infracional terrível e, lamentavelmente, a família é uma só, como o professor disse. A família é uma só, e é essa família que está doente, lamentavelmente. Desculpa, você ia perguntar. A gente sabe que, muitos anos para cá, a mídia teve uma campanha em favor da legalização. Ontem o Ronaldo Mengeiro falou aqui que 90% dos jornalistas são a favor. É uma explicação. Porque do jeito que eles falam, parece que a maioria de nós somos a favor. Mas não é verdade. Só que eles têm a mídia na mão, certo? Programa de televisão, jornais. Só que aqui é uma questão mais filosófica. Liberdade não é escolher entre o bem e o mal, é escolher o bem. Quando você escolhe o mal, deixa de ser livre. Ele perguntou aqui se o humano tem direito de escolher até o mal próprio. Não tem, com a dignidade humana. Minha questão é, esse tema aqui eu achei muito corajoso, esse evento esse ano. Agora, vocês que passaram por aqui, os palestrantes, tem pessoas de alta influência na comunidade, juízes, promotores, pessoas da mídia. Por que vocês que têm essa entrada não fazem um barulho maior no Brasil contra a legalização? Aqui é fácil falar para 1000 pessoas. Eu acho que assim não falta um barulho maior no Brasil contra a legalização. Quem dera, não chama atenção. Você sabe o que acontece? O discurso impactante, ele sempre atrai multidão. Ele sempre atrai. O discurso que radicaliza, não é fácil? Não é sempre assim, gente, é capaz de atrair. Se você fizer uma audiência pública, só vai quem é contra. Não é? Fazer um aeroporto, só vai lá quem é contra. Quem é a favor não sai de casa. A gente tem uma mania, nós somos muito bons para. Eu, por exemplo, sou bom para ficar descansando. Não é? Cada um tem algo que seja bom. Não é fácil. Olha, você tocou no ponto. Eu tenho, quando sou convidado, participo. Um dia fomos numa faculdade de jornalismo debater essa questão. Eu conseguia sentir o cheiro de fora, né? Eu entrei e falei, meu Deus do céu, eu vou ser. Não é? É difícil. De fato, você tem razão. A mídia, ela vende uma ideia de que a imensa maioria é favorável. Quanto a isso, até pode ser que as pessoas sejam por desinformação. O que mais me preocupa é o discurso de que a droga não faz mal. Isso é que mais me preocupa. É de que se fosse natural, de que fosse normal o uso de substância psicoativa. Isso é que me preocupa mais do que simplesmente a pessoa ser favorável. E eu respeito a pessoa favorável. O que eu não admito é o discurso liberalizante, não é? De que isso também não é tão grave assim, isso não é tão... Não, isso é muito grave, isso é muito grave, mas não é fácil. Acho que vocês que trabalham com isso, volto a dizer, todos nós aqui, vocês também, né?
temos que levar esse discurso adiante, todo dia, toda hora, e cobrar dos que ocupam o cargo público, como você fez, o posicionamento. Não é? Qual é o seu posicionamento em torno disso? O que é que o vereador da sua cidade começa por ali, pensa a respeito disso? E aí, todo mundo. Senão, a gente não segura essa onda. Bom dia, meu nome é Andrea, eu sou enfermeira da saúde indígena do estado de Mato Grosso e eu gostaria de saber do Dr. Lu e do Dr. Márcio se tem surtido algum efeito positivo nos estados ou países onde foi liberado recreativamente, porque muito se fala, né, da questão da proibição. Mas eu gostaria de saber, porque pelo menos tendo um dado, a gente tem a nítida noção que essa liberação do consumo recreativo, né, com certeza ele não é tão eficaz assim. Muito obrigada. Você... Go ahead. Were you here yesterday when there was a presentation about the results of legalization in the United States? Were you here? Okay. So, yesterday, there was a presentation that identified the good and bad things about legalization in the United States. As I said before, as we look for a reduction in the consumption of drugs, that's not what we observing in my country, okay? So just to make it short for you, so far, we are seeing that consumption has increased, not decreased. This is from a drug perspective. If you ask me about economic perspective, I am not a very expert on it. I can say that legal drugs is almost $1 trillion industry every year. Illegal drugs, $650 billion every year. And in both cases, we haven't noticed, any reduction in consumption. Okay? Eu não, dado a possibilidade de aumentar o número, nós não temos, evidentemente, aqui no Brasil, mas o que eu assisto é a expansão absurda do uso do crack na cidade de São Paulo. Não há um local onde você observar uma grande quantidade de usuários do interior. Nas pequenas cidades. Eu tive em Presidente Prudente a questão de 10 dias e lá em Presidente Prudente, nos fundos do hotel, usuários de crack, uma grande quantidade, vejo, perto da minha férrea ali, até falei com uma polícia militar lá, sei lá, tal, e foram lá, não é, capitão? Foram lá e encontraram um traficante, teve uma prisão. Então não há local, asilo inviolável para a entrada das drogas. Acho que ela quer fazer uma pergunta. Bom dia. Retornando à questão que vocês levantaram da compaixão em relação ao sofrimento do outro, que põe em perigo a si, a família, a comunidade, que não está em condições de pedir ajuda, e que vocês disseram que sim, a gente tem que intervir. Eu queria saber a opinião de vocês, o que vocês acham, então, com relação à internação involuntária, que é uma grande polêmica que a gente tem vivido hoje aqui na nossa realidade. Obrigado.
we have, I didn't have a chance to make my presentation about drug demand reduction programs, but we do have a number of programs that is focused on involuntary help. So I don't have the details of how we implement the programs, but they exist and they are here to help in case if this is the policy that a community decides is the best approach for you. One thing I want to clarify is that in the United States, the municipality has a lot to say of how they should implement their drug demand reduction programs. We listen very carefully of what that should be, and we try to plan. And I'm from a department that does not deal with the internal policy of my country. I deal with more external policy of my country. But what I can say is the municipality has a lot to say on what are the intervention procedures that best fit for the community. As you know, it's very controversial of how do you want to implement help. You know, you can think that you have to wait for the person to come to you, or you have to go to them and say, we're here to help. So that borderline of whether you're going to be able to help or the person is going to accept help, it's where this decision from each community lies. So it's very up to communities to make that decision. Tema polêmico. A internação compulsória, a internação determinada pela autoridade judicial, essa é mais aceita, totalmente aceita. Como funciona o cratório aqui em São Paulo? O governo do Estado de São Paulo, ele acabou por criar um sistema que viabiliza, agiliza a internação compulsória, tendo judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública atuando numa só sinergia, que é a ideia, não é a essência, mas é uma das ideias do CRATOD e do programa Recomeço do governo do Estado de São Paulo. A internação involuntária, ela expõe o médico a um risco. E me parece que esse é o grande temor. Com justa razão, tem que ser de passagem, não é? O psiquiatra, por exemplo, que recomenda a internação. Agora, me parece, e a lei já tem mais de 15 anos, tem quase 15 anos, ela cria um bom mecanismo, a lei é boa. A internação involuntária é comunicada ao Ministério Público. O Ministério Público é cientificado de que a ordem foi expedida. E ele pode, se for o caso, controlar o abuso, exigindo, por exemplo, um habeas corpus, exigindo que seja feita a desinternação, vamos chamar assim, correto? Então, não acho que haja, do ponto de vista da legislação, nenhum problema nessa alteração. Talvez o problema seja aquele que o nosso colega levantou, é o senso médio de reprovação à internação, como se toda internação fosse política higienista, e não é. Esse é o grande problema. Nós saímos daquela política manicomial, internação, que de fato era higienista, evoluímos para um outro mecanismo, e as comunidades terapêuticas são um exemplo disso, não é? Mas ainda há o grande temor de um Estado capaz de abusar a ponto de intervir deste modo na liberdade das pessoas. Esse é o grande temor. O temor de que o Estado possa proceder a decisões capazes de restringir a sua liberdade neste nível, colocá-lo sujeitando-se a um tratamento médico de internação, que equivale a uma prisão, não é? Nesta ideia para muitos. Agora, volto a dizer, mal necessário. Não dá para levar adiante, não é isso? Muitas vezes, sem que ocorra a internação.
E é óbvio que me parece que a autoridade médica e a família têm necessariamente poder suficiente para desencadear isso. Ou vai ser imaginar que o doente seja capaz de se automedicar. É isso aí, Tiago. Isso é possível. Secretário, vamos abrir para a última pergunta. Eu peço 1 minuto e meio para cada para a explanação da pergunta. Pode ser? Bom dia, eu sou Rita, estou junto com um grupo lá de Brasília, pessoas, servidores da Secretaria de Justiça, da Subsecretaria de Enfrentamento às Drogas e também pessoal da Federação de Comunidades Terapêuticas. E eu vim falar sobre aquela pergunta a vocês da mesa e quem tem alguma publicidade na rede ou no país, por que não se faz barulho a respeito desse enfrentamento às drogas, ao uso indevido? Eu quero, na verdade, devolver essa pergunta para nós. Eu vejo aqui mais de 1.000 pessoas. Nós somos portais para uma possível transformação neste país. Nós estamos aqui buscando isto. E eu pergunto a cada um de nós, todos nós aqui temos acesso à rede social? Quem usou o seu celular várias vezes aqui durante as palestras para falar com um parente, mandar uma noticiazinha no Facebook, no Instagram? Nós somos portais. E quem de nós está multiplicando nas redes sociais? A gente tem acesso todos os dias a informações sobre os malefícios da droga, sobre o que causa. E eu não vejo muita gente compartilhar isso. Pessoas que, inclusive, como eu, acreditam nessa causa. Então, esse barulho também é responsabilidade nossa. Eu pergunto, na verdade, eu devolvo essa pergunta para nós. Esse barulho somos todos nós que devemos fazer. Obrigada pela oportunidade. Muito bom estar com vocês. Thank you for bringing up this point. We're all set. Thank you for bringing up this point. This is one of the things that we all, as members of the community that takes care of the drug problem, needs to think about. Because there's the use of drugs and there's the abuse of drugs. The use of drugs is bad, but at a certain point, we all use some sort of a drug. When we are sick, we need some sort of a drug to help us heal whatever the problem is. But even with this kind of a drug, if you abuse it, you're going to get sick from something else. So it's very important that we all keep an eye on the borderline between the use and abuse. And the way you brought up for us all to use our media, our devices, to help people to identify when there is abuse of drugs, I think it's important to save lives. And that is our focus, save life. Thank you. Um minuto. Gente, olha, óbvio, Martelli, obrigado. É óbvio que para mim é uma alegria, uma honra, um prazer, uma satisfação sair daqui cheio de energia, viu? Pela atenção de todos vocês, inclusive o fato de estarmos juntos, já é motivo de celebração, né? E estarmos juntos para esta temática, para despertar todos nós, quem sabe lá fora, consciência para a gravidade do problema, como a nossa colega bem colocou. Esse é um serviço. O homem caminha por onde caminham as instituições, por onde caminha a sociedade, mas ele muda o seu próprio rumo ao longo da vida. Ele escolhe o seu destino. O ideal, como foi dito aqui, é que a gente procure fazer o bem. E fazer o bem é também reparar o mal causado. Fazer o bem é evitar o mal. Fazer o bem é defender o bem.
O bem é aquilo que atende às necessidades da pessoa enquanto pessoa, não às necessidades artificiais. É não fazer o mal, é não tolerar que o mal seja feito, é não patrocinar o discurso de ódio, esse discurso de ódio, de guerra a alguma coisa, mas é todo santo dia, não é? Todo santo dia, na perspectiva de não fazer o mal, de evitar que o mal seja feito, ou de reparar o mal que tenha sido causado. Esse é o nosso compromisso, e nós vamos sim encontrar na nossa vida pessoal felicidade, quanto maior for a felicidade coletiva. Ninguém é feliz sozinho, ninguém é feliz, não é, numa ilha de solidão. Essa ilha de solidão tem outro nome, é depressão. Nós queremos ser felizes coletivamente, vivendo numa sociedade em que a ideia de paz não seja imposta pela arma ou pelas drogas ou pelo álcool, mas seja simplesmente uma ideia resultante da fraternidade que nos une como homens. Gente, um beijo para todo mundo. Salve de palmas para o nosso secretário, Dr. Márcio, secretário de Justiça, em cima da minha.